Para começar, o governo federal voltou a defender a taxação de super ricos. Desta vez com a argumentação de se isentar o imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000. Segundo o presidente da República, o rico paga proporcionalmente menos imposto do que o trabalhador. E para que a sua promessa de campanha seja cumprida, é preciso tirar de alguém o valor necessário para custear essa medida. O chefe do executivo afirmou ainda se tratar apenas de uma questão de justiça. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele confirmou que a pasta estuda essa proposta, mas não chegou a fornecer nenhum detalhe sobre essa medida que estaria sendo discutida no Ministério da Fazenda. Enfim, eu acho que tem vários elementos para a gente trazer e discutir com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já com a gente ao vivo. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. A proposta ou a ideia do atual governo, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, foi promessa de campanha, inclusive. Isso só seria possível se um novo imposto fosse criado e atingisse os milionários. Enfim, segundo o presidente da República, para custear a isenção, é preciso tirar de alguém. Que surpresa, né, Caniato? Boa noite para você, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. E eu quero falar com você, espectador, ouvinte, que está me vendo, que está me ouvindo. Presta atenção no que eu vou sugerir. Toda vez que você ouvir alguém dizer que é preciso aumentar os impostos dos ricos, faça 3 perguntas. Primeiro, pergunte em que países essa política foi aplicada com sucesso. Mas peça para ver os números. Não se surpreenda se a pessoa que fez a proposta não tiver nada para te mostrar. A segunda pergunta que você deve fazer é: quem decide quem são os ricos? Parece uma pergunta boba, mas não é. Quem vai decidir se você é rico ou não é o Estado, o mesmo Estado que vai cobrar os impostos dos ricos. Adivinhe o que o Estado vai decidir que você é. A terceira pergunta que você deve fazer talvez seja a mais importante de todas. Você deve se perguntar: esta pessoa que está fazendo essa proposta, ela é rica? Ou perguntando de outro jeito, essa pessoa que quer aumentar os impostos dos ricos é alguém, por acaso, que tem um patrimônio de muitos milhões de reais? Porque se a resposta for sim, você deve se indagar por que alguém iria criar um imposto que vai prejudicar a si mesmo. E aí, respondendo essa pergunta, você vai entender que a palavra ricos, nessa proposta de taxar os ricos, não tem significado nenhum. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente? Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. As análises sobre essa sinalização do presidente da República de criar um imposto para bancar aquela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, inclusive promessa de campanha do então candidato Lula. Parece fazer sentido para ele essa proposta. Agora, muitos entendem que é penalizar quem trabalha e acaba acumulando, né? É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo. Eu vou começar o meu comentário respondendo a primeira pergunta muito bem elaborada do nosso amigo Mota. Veja só o que acontece com os países que tentaram, e uns até taxaram os ricos. Eu vou começar pela França. A França, um governo socialista de François Hollande, resolveu taxar os ricos. Ricos não pagam imposto, é preciso taxar grandes fortunas. E taxou nada menos do que 75% sobre as grandes fortunas. E sabe o que aconteceu? 60 mil milionários franceses foram embora da França, levaram o seu dinheiro embora. E veja só que coisa extraordinária. Aquela arrecadação que o governo sonhava não existiu. Pelo contrário, caiu a arrecadação. Não só ele não conseguiu arrecadar cobrando dos ricos, porque os ricos foram embora do país,
como perdeu receita em 2 outros impostos fundamentais. Primeiro, no imposto de renda, que caiu. E segundo, no imposto de valor agregado, porque os ricos deixaram de consumir na França e foram consumir em outros países. Aliás, um país que adorou isso foi Portugal. Recebeu um monte de francês milionário que investiu lá em propriedades, colocou dinheiro na economia e fez a economia de Portugal crescer. Então, os portugueses agradeceram muito a política de François Hollande. O desastre foi tão grande dessa política que o presidente Macron, assim que assumiu o poder, revogou esse imposto porque estava perdendo receita. Um outro exemplo. Noruega. Noruega também entrou nessa de taxar as grandes fortunas. E o governo entendeu que arrecadaria, taxando as grandes fortunas, 146 milhões de euros. Olha que bom, 146 milhões de euros, vamos taxar as grandes fortunas. Mas os burocratas não entendem que toda ação causa uma reação. Qual foi a reação que ocorreu na Noruega? A mesma na França. Os milionários deixaram a Noruega e, ao invés de arrecadar 146 milhões de euros, que era o esperado, perdeu 54 bilhões de euros em receitas tributárias. Ou seja, o governo Lula tem sempre uma queda mais pela ideologia do que por fatos e evidências. O imposto sobre os ricos ia causar o mesmo efeito que causou no restante do mundo. Fuga de capital, queda da arrecadação. Não só que não vai arrecadar o que espera, como vai cair a arrecadação em outras linhas de impostos. Então, o Brasil está na hora de fazer política baseada em dado e evidência, não em ideologia. Porque toda política baseada em ideologia que ignora dado e evidência empobrece a nação e faz com que o Brasil perca enorme oportunidade de fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego para a maioria da população. Pois é, a gente vai continuar nesse tema. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que precisamos considerar em relação a essa sinalização, essa fala do presidente da República de taxar os ricos ou super ricos para isentar o imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil. Bem, a gente vem escutando uma série de sinalizações desde o início dessa gestão sobre a possibilidade de criar novos impostos, taxas, contribuições e por aí vai, né, Beraldo? Sua leitura, por favor. Pois é, Caniato, boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. E esse tema é um tema interessante porque ele nos ajuda, Caniato, a revelar uma série de não conformidades, digamos assim, quando o tema é definir o que é classe média, definir o que é rico, definir o que é renda média da família brasileira. Veja, segundo o IBGE, o órgão do governo, o governo, inclusive, fez uma indicação de uma pessoa bastante identificada do ponto de vista ideológico para a presidência do IBGE e há uma definição de que a classe média no Brasil, e eu vou ler o número aqui para não correr o risco de errar, são aquelas com renda domiciliar per capita entre R$ 1.926 e R$ 8.303 por mês. Então, quando você fala de isenção até R$ 5 mil de imposto de renda, o que o governo está buscando fazer é agradar a classe média, segundo a definição do IBGE. E a classe média, nós sabemos, ela é muito maior, ela é muito mais numerosa, há muito mais voto a ser conquistado na classe média do que na classe rica, porque a classe rica, inclusive, quanto mais rico, mais pragmático se é. Não se briga com o governo. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você está ali lutando para ganhar dinheiro, você não vai brigar com o governo, você vai se compor. E na hora que o governo fecha uma porta, diz que vai te taxar, que vai fazer isso, certamente o lobby vai acontecer para que outra porta seja aberta em algum lugar. E se isso não acontecer, acontece exatamente o que aconteceu na França, como citou o Dávila e outros países, e já aconteceu no Brasil, quando houve a mudança de tributação em cima de patrimônio de brasileiros no exterior. As pessoas vão embora. Vão embora. Um grande fazendeiro riquíssimo do interior de Mato Grosso, ele já tem
o seu apartamento em Miami, a sua casa na Riviera Francesa. Ele se organiza, ele vai para onde ele tiver que ir, porque ninguém mais é bobo. Ninguém mais vai querer pagar mais para um Estado que lhe oferece cada vez menos. Esse é o grande ponto. Então, quando o governo adota esse discurso, ele não tem nenhuma coerência em si. E a gente começa a, na minúcia, perceber que há aqui um aceno político-eleitoral e não uma medida estruturante que vai organizar e melhorar o ambiente brasileiro para estimular a prosperidade da população. Atualmente, a isenção do imposto de renda contempla as pessoas que ganham até R$ 2.824. E a gente, claro, repercute as falas do presidente da República. Ele concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio do Ceará no dia de hoje. Eu vou até, as pessoas que estão chegando agora, eu vou ler o trecho que ele trata dessa questão. Ele disse o seguinte: não é um compromisso de campanha só, é um compromisso de justiça. Você não pode fazer com que as pessoas que ganham 5 mil paguem imposto de renda, enquanto os caras que têm ações na Petrobras recebem 45 bilhões de reais de dividendos sem pagar imposto de renda. Fecho aspas, essas falas do presidente da República hoje a uma emissora de rádio no estado do Ceará. Vou voltar com o Roberto Mota. Mota, eu acho que tem alguns pontos para a gente destacar. Enfim, o Dávila fez uma reflexão sobre as consequências e cases internacionais, trouxe o exemplo da Noruega e da França. Queria que você também discorresse, tratando, claro, de consequências, caso esse governo tente avançar com essa proposta. Agora, se de fato a intenção é cumprir aquilo que foi anunciado na campanha eleitoral, ele poderia fazer isso cortando a própria carne, poderia diminuir a máquina pública. É uma alternativa, né? Mas em momento algum levantaram essa possibilidade. Ao contrário, né? Tem que tirar de alguém. Essa foi a frase que ele disse na entrevista de hoje. Caniato, a ideologia já tem a resposta pronta antes que a pergunta seja feita. Esse debate é muito parecido com o debate de segurança pública. Não adianta você explicar que a única solução que realmente funciona para combater o crime é a punição certa e severa. Eles não conseguem entender isso. Eles se apegaram nessa obsessão ideológica com a tal da ressocialização. Eles estão convencidos de que cadeia não adianta, de que punir é errado, exceto para crime de opinião. Para crime de opinião, você tem que prender a pessoa lá e deixar o resto da vida. Mas para crimes menores, né, como homicídio, assalto, estupro, eles não acreditam nisso. É uma questão de fé. Argumentos não funcionam. Por isso eu dei aquela sugestão daquelas 3 perguntas para as pessoas perceberem isso. Essa ideia de que é preciso taxar os ricos para dar para os pobres, ela tem a mesma origem, exatamente a mesma origem que outra ideia que a gente ouviu não faz muito tempo. A ideia de que se tem alguém passando fome é porque tem alguém comendo demais. Lembram dessa daí? Ou seja, a culpa da fome do mundo é daquelas pessoas que estão com sobrepeso. A origem dessas ideias é uma mistura de inveja, de ressentimento contra os ricos, contra os super ricos, de ignorância, porque afinal todos os livros de economia estão obsoletos, lembram dessa frase? E de ideologia. A ideologia é uma mestra muito severa. Ela não permite que você pense por você próprio. Pessoas que pensam dessa forma, elas enxergam a riqueza como um jogo de soma zero. Então, na cabeça delas, para que eu fique mais rico, vocês 3 têm que ficar mais pobres. É assim que funciona. É incompreensível para elas que todos nós 4 aqui possamos progredir na vida ao mesmo tempo, possamos ficar mais ricos. Mas foi exatamente isso que aconteceu no planeta Terra nos últimos 300 anos. Se você entrasse numa máquina do tempo e fosse 300 anos atrás, você ia ver que naquela época nem o mais poderoso dos nobres tinha acesso a coisas que hoje a pessoa mais pobre do Brasil tem acesso.
Eu tenho uma sugestão, Canhato. Vou fazer um serviço público aqui. Eu tenho uma sugestão que geralmente funciona para reduzir os impostos dos mais pobres. Aliás, para reduzir os impostos de todo mundo. Reduzir o tamanho desse Estado gigantesco, ineficiente e debochado. Mais um para a lista de sugestões do Mota. Já são várias, hein, Mota? Agora, Dávila, segundo o presidente, a ideia seria isentar quem ganha R$5.000, mas poderia haver um escalonamento, aumentar ao longo dos próximos anos, né? E aí eu queria trazer esse elemento que o Beraldo trouxe, a reflexão que ele fez sobre a classificação. Quem é rico, né? Qual é o cálculo que seria feito para você acabar criando um imposto para abarcar esse grupo que recebe a denominação de rico? É rico? É super rico? É tudo que você declara no seu imposto de renda? É quanto você recebe no seu olerite? Enfim, é o que a gente precisaria analisar, porque dependendo um jovem que trabalha no mercado financeiro, que tem um quarto e sala de 700 mil na Paulista e tem mais 300 mil no banco, ele tem bens que somam R$1 milhão. Muitos podem falar, bom, mas ele é milionário. Mas espera aí, ele mora em um apartamento de um quarto, tem investimentos de 300 mil, ele é milionário? Enfim, são sempre as perguntas que a gente faz e as dúvidas que pairam no ar, né? É verdade, Canhato. É que a cabeça do governo não entende a lógica da riqueza. Primeiro, quando você vê esses milionários que têm patrimônio de bilhões, ele não tem 1 bilhão no banco. Parte desse bilhão, grande parte, está em ação. Ele está justamente que ele é dono de uma companhia e ele tem ação daquela companhia. Ele não foi ao mercado, precisa vender todas aquelas ações para fazer dinheiro para chegar nesse número. Segunda coisa, paga imposto sim, e aí o presidente está errado. Todo mundo que compra e vende ação, na hora da venda da ação, se teve lucro, você paga imposto. Como que não paga imposto? Lógico que paga imposto. Segundo ponto, tem um imposto gerado nos negócios, ou seja, nas suas empresas, que gera não só imposto que a empresa paga, como também emprega a gente. E, finalmente, tem o imposto da renda. No Brasil, paga-se mais de 27,5% aqueles que têm mais dinheiro, como você sabe. Então, se for na liquidez, ou seja, no que você recebe de salário, certamente, no topo dos mais ricos, sabe quem estão? Os juízes desse país. Essa turma que ganha acima do teto constitucional de R$40 mil. Aí eu tenho certeza que eles vão declarar que é inconstitucional, porque ninguém quer mexer no bolso. Todos os super salários, esses 3 bilhões de reais que nós pagamos para juízes, e vários juízes, Canhato, ganhando mais de R$100 mil. Esses são os super ricos da gestão pública e que não produzem nada. Pelo contrário, engavetam um processo, demoram 27 anos para resolver a questão da Vale com uma companhia privatizada, 32 anos para decidir outro processo. É assim, esses são os super ricos do Brasil. Aliás, o super rico no Brasil é a elite do funcionalismo público. Essa turma está na categoria dos super ricos. Olha, raramente você vê executivo ganhando R$100 mil de salário olerite. Não, vai somar lá com os benefícios. Só o top. Então, essa questão da definição não tem como definir super ricos e não passar o pente justamente na elite do funcionalismo público. E aí a questão do Mota. O governo pode fazer isso, reduzindo não só o tamanho do Estado, o gasto do Estado com subsídios. Só de subsídios, Canhato, nós gastamos por ano 500 bilhões de reais. 500 bilhões. Por que não usar parte do corte de subsídio para dar a isenção, se o governo quer, para esses que ganham até R$5 mil no imposto de renda? Resolveria o problema, não mexeria com a economia e faria um favor à economia, porque ao cortar subsídio, essas empresas vão ter que investir na produtividade e na competitividade para ganhar mais mercado, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Ou seja, existe maneira de se fazer isso, mas o diagnóstico está completamente errado. As evidências mostram que taxar super rico é, na verdade, o caminho para evasão de dinheiro do Brasil.
É tudo o que o Brasil não precisa. No momento, Caniato, que o investimento público caiu nas últimas décadas de 16% do PIB para 2% do PIB. O Brasil precisa investir 25% do PIB para a economia voltar a crescer. E quem é que está fazendo a maior parte desse investimento? O setor privado. Ou seja, taxar o super rico é fazer com que parte desse capital do investimento vai para outro lugar e vai investir em outros países. Foi exatamente isso que aconteceu quando Hollande taxou os super ricos franceses. O dinheiro foi para outros países. E, como eu disse aqui, Portugal foi um dos países que agradeceu muito a política de Hollande, porque muito dinheiro acabou indo para lá, para investimento principalmente no setor imobiliário. A depender do avanço dessa matéria, talvez Portugal receba também brasileiros, é ou não é, Dávila? Com certeza. Agora você, Beraldo, ok, governo federal ou o presidente da República tem esse desejo, essa ideia de isentar o imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil. Quais são as alternativas que estão sobre a mesa se nós tirássemos a alternativa de criar um imposto para subsidiar esse tipo de benefício? Jogando na lata do lixo essa proposta da taxação dos super ricos, quais são as alternativas para ele conseguir cumprir essa promessa de campanha? Bom, primeiro vamos olhar, Caniato, como é perversa a manifestação do presidente da República. Ele usa o exemplo da Petrobras, dizendo que pessoas que possuem ações da Petrobras são boas-vidas, que vivem de renda, que recebem dividendos todos os anos e curtem essa vida maravilhosa de investidor. Mas, curiosamente, foi esse mesmo governo que, lá atrás, propôs que os trabalhadores do Brasil usassem o seu FGTS para comprar ações da Petrobras. O governo que estimulou o trabalhador a sair do esquema horroroso de rentabilidade do FGTS para se tornar um investidor, um acionista da Petrobras, agora aponta o dedo para esse trabalhador, dizendo que ele é parte do problema. E é este governo que vem utilizando a maior parte dos 45 bilhões de reais de dividendos, se não me engano foi esse o número citado pelo presidente da República, para tapar o buraco da sua incompetência e da sua ineficiência. Olha só que interessante, não? Esse dinheiro da Petrobras, dos dividendos da Petrobras usados de exemplo, salvam tanto o governo hoje em dia, como tentam dar um pouco mais de perspectiva positiva para o FGTS dos trabalhadores. Pois bem, quais são as alternativas, Caniato? A alternativa vem de um governo eficiente. A alternativa vem de um governo que custa menos e entrega mais. Até porque, Caniato, se o brasileiro tivesse em retorno os serviços pelo qual ele paga e caro ao governo, não teria problema nenhum pagar. Aliás, inclusive, os que têm renda até R$5 mil não se incomodariam de pagar. Sabe por quê? Porque quando ficassem doentes, teriam uma saúde de qualidade. Os seus filhos frequentariam escolas que os preparariam para o mundo, para prosperarem, para terem uma profissão, uma carreira decente, serem referência mundial, como fez o Vietnã, por exemplo, e tantos outros países. Ele teria segurança, ou seja, o dinheiro que ele gasta para comprar um celular novo não seria desperdiçado quando ele é abordado pelo ladrão. Ele teria tranquilidade para pagar as parcelas. Ele pagaria menos seguro no veículo que ele dirige, porque o risco deste carro ser roubado seria muitíssimo menor, como aconteceu no Azerbaijão. Não estou falando dos Estados Unidos, não, estou falando do Azerbaijão. Vai lá ver se tem roubo de carro. Não tem. E mesmo nos Estados Unidos, onde o imposto é altíssimo, as pessoas vivem com dignidade, com possibilidade de prosperar conforme o seu próprio esforço, tem serviços públicos de qualidade
e, com isso, conseguem viver bem, viver decentemente e proporcionar aos seus filhos a condição de também procurarem um caminho para ter prosperidade, para se desenvolverem numa carreira, terem uma profissão e serem o que eles bem quiserem. Pois é, e a gente sempre traz aqui as discussões e reflexões sobre o quanto o país acaba penalizando os empreendedores, empresários e quanto dificulta, né? Aquela pessoa que quer investir no país e progredir por conta das muitas taxas, impostos e cobranças que acontecem nessa caminhada. Bem, só para fechar, Mota, claro que a gente vai voltar a trazer esse tema para discutir, mas eu acho que é importante a gente alertar também a nossa audiência sobre o que está em jogo quando a gente traz uma discussão sobre essa. Só para a gente fechar. Você, Mota. Então, na minha opinião, duas coisas aqui em jogo, né? Direito de propriedade e desenvolvimento econômico. Quando você passa uma mensagem como essa, de várias formas e repetidamente, que o governo está com fome, o apetite do governo aumentou, o governo não vai parar diante de nada, nós temos que arrecadar mais impostos de qualquer jeito. Quando você junta isso com a insegurança jurídica que reina no país hoje, a mensagem para os investidores é clara: tire o seu dinheiro daqui, leve para outro lugar. Invista em qualquer lugar, menos no Brasil. Para quem que vai sobrar isso? Justamente para os mais pobres, né? Que não vão conseguir emprego e vão depender de quê? Da ajuda do papai Estado. Veja só que coisa conveniente para quem detém as rédeas do poder. A segunda a consequência disso é sobre o direito de propriedade. Como eu disse, na imaginação dessas pessoas, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, eles vão escolher quem vai perder. E junto com a insegurança jurídica, mais uma vez, isso significa o seguinte: você, que trabalhou a sua vida inteira, que abriu mão de prazeres, que abriu mão de coisas que a vida pode te dar, para acumular um patrimônio, para garantir uma velhice mais tranquila para você e para garantir uma vida melhor para os seus filhos, nada do que você tem está seguro. Nós vimos um exemplo disso só para a gente mostrar que essa mentalidade não é exclusividade do Brasil, numa ideia maluca que foi ventilada por ninguém menos do que a candidata a presidente da República dos Estados Unidos, que sugeriu a cobrança de um imposto sobre o aumento do valor de ações, mesmo que você não tenha vendido a ação ainda. Então, é assim, você pegou o seu dinheirinho suado, que está na poupança, você tirou da poupança, comprou, vamos dar um exemplo aqui, uma ação da Petrobras, você pagou R$10 nessa ação. Essa ação subiu de preço, agora está a R$50, mas você não vendeu a ação continua lá guardadinha. E o governo, a candidata à presidência dos Estados Unidos, quer cobrar o imposto sobre um valor que você não recebeu. É muito parecido, Canhato, com as ideias que circulam aqui no Brasil sobre imposto sobre herança. Então, você recebe do seu pai um imóvel como herança, não é nenhum favor que o Estado faz em você receber aquele imóvel. Foi o seu pai que trabalhou a vida inteira. Aí você recebe, né, o exemplo de um jovem começando na vida que recebe um imóvel como herança do pai que morreu. E aí, junto com esse imóvel, vem uma cobrança de impostos do Estado que é tão brutal que muita gente não tem alternativa, tem que vender o imóvel para conseguir pagar o imposto de transmissão. Então, isso é um apetite do Estado que não vai ser saciado de nenhuma forma, porque o Estado está grande e inchado. O Estado tem que entrar numa dieta urgente. Esse é o único caminho. Programa Os Pingos nos Is, agradecendo muito a audiência das pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura, plataformas digitais, YouTube, Panflix e também as emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela parceria.